Então, entre outras coisas, tem o seguinte, Jesus vem com boa vontade para ajudar a gente, mas não deixa barato. Né? O que é verdade tem que ser falado. Então, não é para nós ficarmos nessa briga constante de poder. É muito melhor quando a gente não é dono do poder e quando presta serviço. Né? Seria já uma das coisas. Né? Mas depois, então, ele disse, quando ele preparou a última ceia, e a gente recorda sempre na Quinta-feira Santa, teve aquela cerimônia dele lavar os pés dos apóstolos. Mas a gente esquece, né? O que ele falou quando acharam estranho que ele estivesse lavando os pés dos apóstolos? Porque, em geral, lavar o pé de alguém, era muito comum isso, né? Porque não tinha um chuveiro, eles lavavam os pés ou as mãos, né? Então, lavar os pés de alguém, quem fazia era alguém inferior, submisso. Então ele, na ocasião, falou, se eu, que vocês chamam de Senhor, lavei os seus pés, é isso que vocês têm que fazer, uns com os outros. E diz, eu não vim para ser servido, eu vim para prestar serviço. Então algumas coisas vão ficando claras. O importante não é ser um crucificado, ou ser um coração de Jesus, ou um Cristo Rei, ou não sei o que lá, por mais bonito que seja, né? Mas é ter essas atitudes. Vir para servir, não fazer questão de mandar, de ter poder. Depois, ali ele ensina uma série de coisas que a gente, em geral, nós estamos muito anestesiados. Vamos lá, vemos, participamos, e é como se não tivesse acontecido nada, volta para casa do mesmo jeito. Mas como ele fez esse negócio de Eucaristia? Fez como uma ceia, como um jantar. E fez como um jantar em que ele convidou especialmente aqueles amigos com quem ele estava mais ligado. Os primeiros cristãos continuaram fazendo como um jantar, que em geral era presidido pelo chefe da família, que era o pai ou o avô mais velho, né? E onde o pessoal da casa e os amigos e conhecidos eram convidados. Para quê? Para comer. Para comer. Entre outras coisas, também se rezava, se falava, mas a importância de nós nos reunirmos para nos alimentarmos juntos. E quando a gente pensa nisso, então lembra uma outra coisa. Jesus Cristo convidou os apóstolos, celebrou o negócio, foi ele que foi o diretor da cena, né? Mas ele diz, mas esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. Quer dizer, ele está na mesa como um comensal, mas também como uma comida. E o que é mais importante? A comida ou o comensal? O que é mais importante? As pessoas que estão comendo ou a comida? Nós, às vezes, até ficamos meio assim, porque muitas vezes para nós o importante é a comida. Não, o importante são as pessoas. Né? E as pessoas estão se alimentando, porque a gente precisa se alimentar para continuar a viver, para cuidar da saúde da gente, mas a gente precisa se alimentar de muito mais do que aquilo. Nós precisamos nos alimentar do conhecimento, da amizade, do amor. Né? Cada pessoa que está ali está nos alimentando. De uma forma ou de outra, cada pessoa que está ali está nos alimentando. Isso, digamos assim, numa situação como a que foi mudando com o tempo, fica meio perdido, né? As nossas missas, por exemplo. A gente vai a uma igreja, tem 500 pessoas lá dentro, e é uma cantoria que não para, e é um falatório que não para, né? E a gente entra, não cumprimenta ninguém, sai e não cumprimenta ninguém, apesar de que agora se instituiu um cumprimento da paz, pelo menos, quebra um pouquinho a coisa, mas, inclusive, outra coisa, por princípio da liturgia, depois de um certo tempo, né, entrou que a gente fica em silêncio. Bom, se fica em silêncio, não se comunica. E então, uma grande parte
do valor é perdida. E, inclusive, veja hoje que, por circunstâncias da vida atual, né, nós conseguimos progredir em tanta coisa que sobrou tempo e a gente acha tanta coisa para fazer, e então não tem mais tempo. Né? Então nós temos que correr para tudo. Então está acontecendo um fenômeno, todos vocês têm experiência, né, de que a gente não come mais junto na família. Muitas famílias já não conseguem comer pai, filhos, pai, mãe, filhos, todos juntos. Às vezes é uma vez por dia, às vezes é uma vez no domingo. Né? E veja que a gente dá um certo sentido especial a uma ceia de Natal, por exemplo. E aí até convida mais amigos, faz com mais solenidade, é em homenagem a Jesus que nasceu, mas ninguém lembra. Né? E seria uma oportunidade para dizer, nós estamos reunidos aqui em nome de Cristo, que eu vejo Cristo em você, em você, em você. E espero que vocês vejam em mim, porque nós estamos ajudando a nos transformar, a nos melhorar. Mas às vezes fica pensando, se fizer isso, alguém não vai gostar, se fizer aquilo, alguém vai criticar, se enfeitar de tal jeito. Né? E, quer dizer, nós nos perdemos, às vezes, em coisinhas, e então perdemos o principal. Eu acho que uma ocasião eu falei para vocês também, né? Essa questão do silêncio dentro da igreja. Né? Tem várias coisas que não são fáceis. Né? Então, quando era dentro de uma casa que celebrava uma Eucaristia, talvez, às vezes, houvesse algum falador lá que enchesse muito, mas numa igreja com 100 pessoas, 500 pessoas, se todo mundo começa a falar, ninguém ouve nada, né? E fica difícil. Mas esse costume de ficar em silêncio entrou na Idade Média, justamente numa época em que Cristo foi entendido como um rei. E rei morava em castelo. E rei tinha uma sala do trono. E o castelo ficava alto, tinha que subir escadaria. Tinha que abrir uma porta solene. Tinha que prestar homenagem ao rei fazendo inclinações. Entre outras coisas, não se podia olhar para trás, quer dizer, dar as costas para ele. E, entre outras coisas, não se podia conversar. Senão algum guarda punha para fora. Hoje a gente tem que descobrir alguma coisa diferente. Mas veja, então nós temos até coisas que nos poderiam ajudar a ser outro Cristo e nós não estamos usando. Né? Depois, que valor de refeição fraterna, a família reunida, vai ter na igreja, de que valor prático vai ter quando a gente em casa nunca se reúne. Então, bom, nós aqui talvez sejamos de família em que, pelo menos quando a gente era criança, se almoçava junto, tinha o lugar dos mais velhos, das crianças, e como se falava, outras coisas. Então, a gente ainda tem um pouco de ideia, embora às vezes não tenha mais a prática. Mas então pensar nisso. E aí, a partir daí eu chamo a atenção para uma outra coisa. A gente tem que, para ser um ser humano realizado, ou outra coisa, de certa forma, para ser uma semente que de fato consegue ser uma árvore plena, que dá frutos, dá flores, dá sombra, é bonita,